Maravilha. Então, gente, essa é a nossa aulinha de inglês instrumental. Eu sou a Tati, muito prazer. Estou me formando em letras, inglês e português, mas já falo inglês aí desde os 15 anos. Então, desde os meus 15 anos eu estudo inglês. Tenho agora 41, 42, eu não lembro quantos anos eu tenho. Fiz aniversário agora, eu esqueci. Eu sou de 79. Revelei a idade aí. Então faz bastante tempinho que eu tenho essa caminhada aí com o inglês, né? E é uma língua que eu gosto muito, assim. É, e a Tânia, inclusive, né, já é minha aluna, né, Tânia? Minha aluna Sim. regular de inglês mesmo. Mas esse inglês, ele não é o inglês assim para a gente aprender a falar, se comunicar, vou ter que aprender tudo aquilo lá. Não, é um outro processo. Então, o que que é o inglês instrumental, né? Ele é um inglês, assim, que ele tem um propósito específico. Então, qual é esse propósito específico? A nossa proposta é trazer artigos, né, geralmente artigos arqueológicos, artigos assim de pessoas renomadas que não têm tradução no português. Porque quando a gente vai procurar algum material, alguma coisa assim, né, tem muita coisa em inglês, tem muito material em inglês, porque assim, é a língua que todo mundo estuda, a língua que todo mundo faz trabalho, mestrado, tese, sei lá mais o que. Então é a primeira língua que eles fazem, né? E é a língua que a gente mais tem acesso. Tô vendo que o Carlos chegou aí, tá chegando mais alguém. Oi, Carlos, tudo bem? Esperar o Paulo chegar também. Noite. Boa noite. Carlos já teve algumas aulinhas minhas aí também, né, Carlos? Sim, sim, sim. Maravilha. Então é isso. Então, essa aula de inglês instrumental, ela é para ter um instrumento para você ler esses tipos de artigos, assim. Então, aqui, né, com a Escola Benem Home, a gente está fazendo essa parceria aí, a gente já fez no ano passado, ou esse ano, a gente já fez a parceria. E foi muito legal, assim, né? Então a gente discutiu vários artigos e tal. Então a Marcela, como ela dava o curso, aí eu trazia alguns artigos que complementavam o curso dela, que também poderia trazer instrumentos, assim, para as pessoas aumentarem mesmo o conhecimento. Então, essas aulas de inglês vão ser mais assim, não para falar, não para se comunicar, para a gente ter um conversation, nada disso. É mais para a gente entender e ter esse instrumento a mais para leitura. Então, ele é mais focado na leitura. Eu vou passar, eventualmente, alguma coisa de gramática, mas, assim, é uma gramática que vai auxiliar o entendimento do texto. Então, o que que acontece? A gente tem muita influência do inglês, né? A gente não percebe, mas a gente faz download em vez de baixar, né? No business tem muito isso, né? A gente vai fazer um business, não é business, é um negócio, né? Então a gente não imagina quantas palavras a gente usa no dia a dia que tem o inglês, né? Eu até falando com a Tânia também do popcorn, né? Você lembra que era popcorn? Popcorn é pipoca. Fica pipoca, é o popcorn. Então, assim, a gente tem muitas essas coisas, assim, que vêm dessa influência. E outra coisa também é Hollywood, né? São os filmes. A gente assiste muitos filmes aí que vêm do inglês. Sei que muita gente gosta de filme dublado, né? A partir de hoje, não pode mais filme dublado. Só filme legendado. Não pode pôr legenda. Não tem problema. Mas o importante é assim, a gente escutar o máximo possível a língua. Porque a gente escutando o máximo possível, o ouvido da gente vai se acostumando com essa língua, né? Ou então ler o máximo possível, né? Vou procurar ler mais coisas, eu quero aumentar meu vocabulário. Vou ler, vou procurar mais leituras em inglês. Então, aqui o que a gente vai fazer é um pouquinho disso. É um inglês instrumental. Então, vai ser um instrumento para você poder ler mais coisas, ter mais conhecimento. E assim, né, gente, a maioria das coisas que sai é tudo em inglês, assim, e são poucas as coisas que são traduzidas, né? E a gente vai pegar hoje o artigo da Biblical Archaeology, que é um site muito legal, assim, que acho que tem informações muito bacanas, tem artigos muito, muito interessantes. E o nosso tema de hoje, vou colocar aqui na tela, só um minutinho. Alguma pergunta, gente, sobre as aulas?
Não sei se vocês já têm experiência com inglês, já tiveram, não, nunca ouviu falar da vida, além do dia a dia, né? E tem gente que às vezes vem para essa aula assim e realmente, assim, nossa, não sei nada de nada, mas você vai descobrir que você sabe. Sabe sempre alguma coisa. Então, o que que vai acontecer? A gente vai utilizar duas técnicas aí, que é a técnica de scanning e a técnica de skimming. O que que é o scanning? Já viu escanear? Escanear um documento, tá? Vou botar lá no meu scanner e vou escanear. O que que acontece? Tem aquela luzinha que passa e ela, né, tira meio que a fotografia daquele documento e ele vira um documento no teu computador. É quase a mesma coisa. A gente vai passar os olhos pelo texto, identificando a ideia global do texto. Então, isso é o nosso scanning. Eu vou escanear o texto aqui. Por exemplo, a gente tem esse texto. Vou escanear aqui. Did Jesus exist? Search for evidence beyond the Bible. Tem alguma palavra nessa frase que vocês identificam? Eu já identifiquei. Jesus Existe. existe, boa. Isso aqui também, né? Dá para evidência, evidência. E Bible, Bíblia, Bíblia. né? Bem parecido. Então, assim, por esse título, o que que vocês acham que é a ideia desse artigo? Pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Sem medo de ser feliz. As evidências na Bíblia que Jesus existe? Muito bem, isso aí. Isso aí. Então, já sei o título. Posso não saber todas as palavras, mas eu sei já pelo contexto, pelas palavras que eu identifiquei aqui. Será que Jesus existiu? Sei. Bom, vamos ver do que se trata esse texto. Então, essa é a ideia global do artigo. Agora a gente vai fazer um skimming. O que que é? É procurar as ideias principais do texto. Então, por exemplo, a gente vem nesse parágrafo aqui. Vamos ver o que a gente pode identificar. Eu vou ler ele em inglês, né? Por causa que é o vídeo, né? Mas se você está tendo o seu momento assim de procurar na internet, você pode passar os olhos e ler, identificando mais ou menos quais são a ideia global desse parágrafo. Então vamos lá. The man Christ Jesus. Did Jesus of Nazareth exist as a real human being? Outside of the New Testament, what is the evidence for his existence? In this article, author Lawrence, esse sobrenome eu não sei dizer, examines the extra biblical, textual, and archaeological evidence associated with the man who would become the central figure in Christianity. Here, Jesus is depicted in a vibrant 6th century CE mosaic from the Basilica of San Apollinare Nuovo in Ravenna, Italy. Passando os olhos, o que vocês acham que está aqui nesse texto? Palavras que estão se repetindo. Jesus existe. Real human being. Real é real mesmo. Está aparecendo em português, né? Human being. Humano. Humano. Pode ser humano, é isso aí mesmo. E aí? O que mais? Quais são as palavras aí que vocês identificam? Identificam ideias? Tem uma Está falando do Novo Testamento. Uhum. E quais são as evidências que ele existe mesmo no Novo Testamento? E tem uma palavrinha legal aqui, ó. Extra-biblical. Textual. Fora da Bíblia. Boa. Archaeological. Arqueologia. Arqueologia, aqui, né? Através de arqueologia. Isso, isso aí. Evidência associados. Associada a um homem. Central figure. Falando bem portuguesado. Um Central homem figure.
uma figura central do Figura do cristianismo. cristianismo. Uhum. Legal. Bom, ainda tá pegando aí essa ideia da evidência. Eu sei que ele vai tratar, então, de evidências extra-bíblicas. Então, ele não vai falar das evidências na Bíblia. Então, é uma coisa extra associado aí à existência de Jesus. Para a gente, às vezes, né, gente, para a gente que tem uma fé, é muito normal. Senão, Jesus realmente existiu. Mas tem gente que acredita piamente que ele não existiu. Então, aqui ele está tentando provar alguma coisa. Fala assim, ele vai dar, então, evidências arqueológicas e extra-bíblicas que Jesus existiu. Certo? É isso que vocês entenderam? Uhum. É isso? Maravilha. Eu grifei algumas coisinhas porque eu já fiz um skimming aí do nosso texto. Já passei os olhos aí, já grifei as partes mais legais aí. Porque, assim, o texto é bem grande, mas ele vai ficar disponível para vocês. Eu gostei bastante dessa frase. Então, did Jesus of Nazareth, who was called Christ, exist as a real human being? The man Christ Jesus, according to Timothy. Então, vai falar sobre Timóteo aqui. Eu já sei que isso aqui é uma referência bíblica. Mesmo eu não sabendo, eu posso pegar a referência e falar assim, o que está se tratando disso? Então, Jesus de Nazaré, que era chamado Cristo, ele foi realmente um ser humano? Né? Ele realmente existiu? Certo? Vou dar umas ferramentazinhas aí legais hoje. Então, a gente está aqui com uma pergunta. Did Jesus of Nazareth? Esse did aqui, ele vai indicar passado. A gente vai usar bastante palavras no passado, no past simple aqui nesses artigos em inglês, porque eles tratam bastante do passado, of course. Certo? Então, uma gramática que é muito interessante, que vai ajudar vocês a entenderem algumas coisas do texto, é saber um pouquinho do que é o passado. Então, vou passar um pouquinho do que é o passado simples. Só um minutinho que eu vou compartilhar outra tela. Alguma pergunta até agora, gente? Tá dando para entender? Bora lá. Eu consigo fazer um negocinho. Vocês conseguem ver a tela toda? Se eu passar aqui, vocês conseguem enxergar ou não? Nessa tela aqui está escrito past tempo, did, mais pessoa, mais verbo, mais complemento. Tá dando para ver certinho? Ou não? Vocês estão só na primeira tela? Que às vezes ele dá um tilt aqui, esse meu programa. Tá dando para ver. Tá? Então tá bom. Se qualquer coisa, vocês não verem a tela passando, vocês me avisem. Ele dá uns tilt aqui. Então a gente tem aqui past simple. Então, primeiro de tudo, questions. Por quê? No inglês, as estruturas das frases vão mudar um pouquinho. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pergunta, é uma estrutura. Se eu estou fazendo uma afirmação, uma sentença positiva, é outra estrutura. Se eu faço uma sentença negativa, também vai ser uma outra estrutura. Mas o que é legal do inglês? A gente usa verbos auxiliares para indicar tempo. No português, a gente conjuga tudo o verbo. Por exemplo, tem o verbo gostar. Então, eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, eles gostam. Tem um monte de coisa que eu preciso decorar. E eles gostam. Eu também ensino português para estrangeiros, eles ficam doidos, porque assim, nossa, mas por que tudo isso? No inglês é muito mais fácil, vocês vão ver. Então, para eu indicar tempo, no passado, eu vou usar o did. Então, esse did vai indicar passado. Vocês viram que o artigo começou com esse verbinho auxiliar aí. Ele não tem uma tradução específica. Não tem tradução. Ele só vai indicar que é passado. Para o presente, eu vou ter outro. Para um condicional, eu vou ter outro. Para o futuro, eu vou ter outro verbo auxiliar, que não tem tradução, mas ele me indica o tempo. Então, se está falando did, eu já sei que é passado. Qual é a estrutura de questions? Então, vou ter did mais
pessoa mais verbo e mais o complemento. O que é o fim disso? Então, tá aqui um exemplo. O que é a pessoa? I, eu, you, você, he, ele, she, ela. O it, ele é neutro. Geralmente a gente usa ele para coisas e animais. We, nós, you. Aqui, ele está aqui porque ele é plural, tá? Mas ele escreve igualzinho esse daqui. Como que eu vou saber? Pelo contexto, tá? Se é uma pessoa só ou se é mais de uma. E they é o nosso ele, elas, ele, ela e ele, ela no neutro, no plural. Então são eles, elas e esse, como se fosse esse it aqui no plural também. Tá? Então, o they serve para he, she e it. Ó que facinho, né? Em português eu tenho que ainda falar eles, elas. Em inglês é they. Então, essa aqui é a nossa pessoa. Então, a gente vai ter o nosso verbo principal. Eu coloquei uns verbos bem facinhos aqui. Então, o primeiro é o verbo like, que é gostar. Want, que é querer. Come, vir. Go, ir. Live, viver ou morar. Study, estudar, bem parecido com o português esse aqui. Translate, traduzir, também bem parecido. E understand, que é entender ou compreender. Okay? Então, gostar, querer, vir, ir, morar, estudar, traduzir e entender. Tem o meu verbo aqui e tem um complemento. Não necessariamente precisa ter, mas às vezes precisa para fazer sentido, né? Então, por exemplo, aqui, the article. Por exemplo, eu posso falar aqui, did you like the article? Então, você gosta do artigo. Então, the article, o artigo. Um artigo aí que a gente estuda. Então, a gente vai estudar muitos articles nesse nosso curso aqui. Então, eu posso brincar também, ó. Did he want to read? Então, to read é ler. Por exemplo, ele quis ler. Did he want to read? Ou, did she come here? Ela veio aqui. Tá vendo que no inglês não vai mudar. Ele vai ficar isso aqui, ó, o tempo todo. Você não vai mudar. Com qualquer pessoa que você usar, ele vai ficar isso aqui. É como se você falasse, como fala, discurso de índio, né? Me gostar, me querer, eu querer, ela querer, nós e ir. Certo? Então, em inglês é mais fácil. Você não vai trabalhar nada com ele aqui, na pergunta, né? Ele vai ficar igualzinho. Você pode botar a pessoa que você quiser, com esse auxiliar e mais o complemento. Então, come here, vir aqui. Go home, ir para casa. Live in a city, numa cidade, morar numa cidade. Study the lesson, estudar a lição. Translate the book, traduzir o livro. E understand the Bible, entender a Bíblia. Okay? Alguma pergunta que não pegou o vocabulário aqui? Tentei colocar os mais facinhos que a gente usa bastante, que é mais parecido aí. Não? Só um minutinho, não consigo passar aqui para frente. Aí. Então, vamos para a segunda parte aqui, só para vocês entenderem. Então, past tense, positive sentence. Então, sentenças positivas. Eu estou afirmando alguma coisa. Então, eu vou usar pessoa mais verbo. Aí, aqui vai mudar um pouquinho. Se for um verbo regular, eu vou colocar ed no final. E mais o complemento. Então, não vou usar mais o did. Eu vou usar o verbo mais ed e mais um complemento. Certo? Então, o did sumiu aqui numa positive sentence, numa afirmativa. Por exemplo, eu posso dizer assim, I liked the passage.
Então, the passage é uma passagem de texto, alguma coisa num texto, por exemplo, a passagem de um livro, né? Ah, essa passagem do livro é muito bom, essa passagem do texto é muito bom, essa passagem da Bíblia é muito legal. Então, I liked the passage. Or, he walked alone. Então, walked é caminhar. Ele caminhou sozinho, ele andou sozinho. She called Jesus. Então, call é o verbo chamar. Tá? Ou pode ser ligar também, dependendo do contexto aí. Então, por exemplo, she called Jesus. Ela chamou Jesus. We studied the lesson. Nós estudamos a lição passada. They translated the sentence. Eles traduziram a sentença. Aqui na nessa positiva ainda posso colocar mais um complemento extra. Então a gente tem aqui yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado. Ok? Então regular verbs, botou um EDzinho lá. Tranquilinho. Então vocês vão ver bastante verbos aqui com essa terminação. Aqui. Então, a gente tem past simple positive sentence com irregular verbs. Agora, se o verbo for irregular, aí nós temos um probleminha. A gente vai usar pessoa mais verbo no simple past mais um complemento. Então, o que acontece com o verbo irregular? Eles são escritos de forma diferente quando estão no simple past e past simple. Os verbos irregulares em inglês são aqueles que são escritos de um modo diferente, como se fossem outra palavra. Então, essa regrinha do ED não vai servir para um verbo irregular. Eu vou ter que saber como é que se escreve ele no passado. Então, por exemplo, aqui a gente tem I was. Então, was é o passado do verbo ser ou estar. Por exemplo, eu era bom. I was good. Ó, you were, se for plural, ou you aqui, né? Were também é o passado do verbo ser ou estar. Você era bom. Tá? Então, was you were. Vai ter duas formas aqui do mesmo verbo. He wrote the manuscript. Wrote é o passado do verbo to write. Então, write é escrever. Nossa, não tem nada a ver. Não consegui colocar writed. Não pode. É outra palavra. Por exemplo, she came late. Então, ela veio tarde. O verbo vir, ele é irregular. Ele tem uma outra forma. We had a problem. Então, had é o passado do verbo have. Have é o verbo ter. Então, nós tivemos um problema no passado. They told the truth. Então, told é o passado do verbo tell. Então, tell significa contar. Então, they told the truth. Ele contou a verdade, ou ele disse a verdade. Também pode traduzir como disse, tá? No passado. Mais uma vez eu coloquei aqui yesterday, ontem, last week, last month. O que vai acontecer com irregular verbs? Isso aqui é prática de estudo o tempo todo, gente. Vai ter que memorizar mesmo, tá? Eu coloquei uma lista aqui, mas não se preocupem em decorar isso, pelo amor de Deus. É só para vocês saberem que existe uma lista, tá? Então, por exemplo, eu tenho um verbo no infinitivo, que é o verbo sem conjugação. Tenho no passado simples dele, que é esse que a gente está usando aqui. E tem uma outra forma, que é o particípio passado, que aí eu vou usar com outro tempo. Então, não se preocupe com essa terceira coluna por enquanto. Se atenha um pouco mais a essa daqui. Tá? Então, botei aqui, por exemplo, o verbo to be. To be é ser ou estar. No passado simples, was e were. Deixa eu ver um outro que a gente tá bem irregular e é facinho, ó. To cut. Cut é bem parecido, é cortar. Então, cut, cut, cut. Às vezes ele vai ficar igualzinho, às vezes ele não vai mudar. Que nem o cut, cut, cut. Facinho.
Mas às vezes ele vai mudar. Por exemplo, aqui, deixa eu ver um bem legal. O drink. Drink é beber. Então lembra do drink. Ah, vou tomar um drink no fim de semana. Então, um drink aí, beber. O passado dele é irregular. Então, drank. Por exemplo, I drank a beer yesterday. Eu bebi uma cerveja ontem. Tá? Então, o drank aqui vai mudar. Então, você vê que ele tem duas formas, né? Drank e drunk. E alguns vai ficar a mesma coisa. Por exemplo, aqui, o verbo to have. Have, had, had. Então, as duas formas ficam had, had. Aí é manha da língua, é prática, é você ir pegando as manhas mesmo. Alguns são bem parecidos. Outros vai ter que dar uma pesquisadinha aí. Para negative sentences, então, aí eu volto com o verbo auxiliar. Então, o que vai acontecer? Vou usar pessoa, mais verbo auxiliar, mais o not, e mais o verbo principal, e mais um complemento. Então, o que é isso aí? Pessoa tá aqui, I, you, he, she, it, we, you e they. Did not. Geralmente, a gente usa uma contração desse did not. Então, esse did not vai virar didn't. Didn't, tá? E eu sei que é passado no negativo. Aí o verbo volta para a forma dele normal, que nem era na question. Tá? Então, só na positive sentence é que ele vai mudar. Na question e na negative, o verbo principal vai continuar igualzinho. A gente vai usar só um auxiliar. Por exemplo, you didn't want to read the book. Você não quis ler o livro. You didn't like to work. Você não gostou de trabalhar. To work, trabalhar. Or, she didn't work late. Ela não trabalhou tarde. Então, late, tarde. Write, escrever. We didn't write the letter. Nós não escrevemos a carta. Então, the letter, a carta. You didn't walk alone. Então, vocês, aqui no plural, não caminharam sozinhos. Vocês não andaram sozinhos, passado. They didn't come early. Eles não vieram cedo. Então, early, cedo. Vamos pôr um outro aqui. He didn't understand the lesson. Ele não entendeu a lição. Ok? E aqui a gente tem um complementozinho. A gente pode colocar ou não. Por exemplo, yesterday, ontem. Last night, ontem à noite. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Esse last vai aparecer bastante nos artigos aí. Perguntas? Muita gramática? Não? Tranquilo? Bora. O que a gente vai ver bastante nesses artigos, gente? Então, a gente tem uma linha do tempo, a nossa timeline. Timeline a gente também sempre vê aí. Ah, o que está escrito na timeline no Facebook, a timeline do Instagram? É isso aqui, a linha do tempo. Então, a gente tem B, C, A, D. Claro que em inglês a gente vai falar B, C, A, D. Tá? Então, o que significa BC? Before Christ, antes de Cristo. Isso vai aparecer bastante nos artigos, tá? Before Christ. A gente tem aqui birth of Jesus, então, nascimento de Jesus Cristo, que é considerado Anno Domini. Então, Anno Domini é do latim, significa no ano do nosso Senhor. In the year of our Lord, tá? O ano do Senhor. Muitas pessoas não estão usando mais esse BC, Before Christ, AD Anno Domini, tá? AD Anno Domini. Por quê? Por causa da religião. Então, muita gente está tirando essa nomenclatura e usando outra nomenclatura. Qual é a nomenclatura que eles estão usando? A gente tem aqui, ó, secular term.
Então, nosso é como se fosse um termo secular, que abrange todo sem especificar de religião Jesus, né? Então, a gente tem aqui, ó, BCE, BCE, before the common era, before the common era. Então, antes da era comum. Então, antes da era comum é a mesma coisa que antes de Cristo. A gente tem o nascimento de Cristo aqui, e depois, no nosso secular term, a gente tem CE, que é Common Era. Então, é a nossa era comum, é depois de Cristo. Certo? Então, nós estamos no ano 2021 da era comum, ou da Common Era. Ou a gente está em 2021 AD, Ano Domini, depois de Cristo. Certo? Então, BC, before Christ, BCE, before the Common Era. AD, Ano Domini, ou CE, Common Era. Ano Domini, depois de Cristo. Common Era, era comum. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Muitos artigos vocês vão ver lá, não sei quantos anos lá, BC, BCE. Fala assim, o que é o fim disso? Agora você já sabe. Então, vou voltar para o nosso textinho lá, que é o que mais interessa para a gente hoje. Professora, Oi. por que que no Domini não é Christ também? Porque é o ano do Senhor. Eles falam que o Jesus é o Senhor. Então, é o ano do nosso Entendi. Porque Senhor. before Christ, pô, podia ser after Christ. After Christ, né? Podia ser. Mas, para complicar a nossa vida, eles colocaram AD. Tem perguntas que a gente nem tem resposta, né? Eu não sei por que eles falaram isso, né? Então, bora aqui no nosso texto. Agora eu já sei gramática. Oh, did Jesus? Então tem uma pergunta aqui. Né, que a nossa pergunta aqui, ó. Did Jesus exist? Jesus existiu. Agora eu entendi. Só um minutinho, gente, que eu acho que tá vendo o som do meu celular aqui. Deixa eu tirar esse trem daqui. Só um minuto. Ninguém merece. Um celular. Voltemos. Então, did Jesus exist? Como vocês traduziriam? Jesus existiu? Muito bem. Então, did está falando de passado. Já sei que foi alguma coisa aqui. Então, a gente tem aqui também who was Jesus. O was eu sei que é passado. Who é quem? Quem foi Jesus? Interessante. Tá falando passado aqui. Agora vocês vão começar a identificar aí os verbinhos no passado, ó, que a gente leu associated. Tem um ezinho aqui, eu sei que associate, associar. Associated, passado, né? Então, evidências associadas. Interessante. Então, vamos lá. Vamos para esse parágrafo aqui. Então, a gente tem tacit confirmation. Então, Roman historian Tacitus. Então, Tacitus foi um ser da... ele foi um historiador, eu acho, se eu não me engano. Tá? Last major work, chamado Annals. Mentions a Christ who was executed by Pontius Pilate, from whom the Christians derived their name. Tacitus' brief reference corroborates historical details of Jesus' death from the New Testament. The pictured volume of Tacitus' works is from the turn of 7th century. The volume's title page features Platin's press printing mark depicting angels, a compass, and the motto labor et constantia. Então, isso aqui é uma evidência arqueológica. Vocês identificaram? Ó, tá aqui. Ó. Isso aqui é o trabalho do Tácito. Então, Tácito, ele fez algumas referências aí
E a gente já viu aqui, tacit confirmation. Confirmation é super tabajara. Lembra do nosso tabajara? Tudo ele põe chon aqui, né? Então, confirmation, já sei, confirmação. Então, o tacit, ele confirma alguma coisa. O que vocês entenderam aqui que o Tácito confirmou? Ó, Christus executed by Pontius Pilatos. Que Cristo foi executado por Pilates. E aqui, Anderson, pode andar. Derived, alguma parece coisa no derivado, passado. né? Derivado. Derivar, derivar, derived, é a mesma coisa. Então, Christians derivaram their name. Name também, nome, name, entendo. Então, aqui, ó. Cristo é o derivado do nome Christian, é isso? Isso. Então, Christus aqui que foi executado por Pôncio Pilatos e por qual os cristãos derivaram o seu nome. Então, cristãos. Isso. O Christians não é o Christian Grey, né? É. Tons de cinza. Mas pode ser um nome. Poderia ser um nome, mas nesse caso não é. Também é se referindo a cristãos. Então, vocês vão ouvir bastante Christians, tá? Como cristãos. Que vem daqui, Christus. Christus é latim, eu acho, se eu não me engano. Então, aquele que foi executado, os cristãos derivaram esse nome. Então, esse Tácito aqui, ele confirma isso. Existiu um Cristo. E desse Cristo, teve muita gente que se intitulou aí cristãos. Né? Então, ele aqui corroborates, ele confirma esses historical details, detalhes da morte de Jesus. Jesus' death. Death é morte. From the New Testament, do Novo Testamento. Então, tá vendo que às vezes, mesmo quando você não sabe, por exemplo, from whom, eu não sei o que é isso não, mas se eu pego algumas palavras-chave, eu consigo entender o que ele está querendo dizer. E isso é o mais importante aqui pra gente, tá, gente? Aqui a gente não quer traduzir palavra por palavra, a gente quer pegar a ideia global do que está falando esse parágrafo, certo? Então, aqui, esse aqui, eu acho que é o Tácitos, ó, carinha dele. Então, ele tem um trabalho chamado Anaus, então é uma fonte extra-bíblica que ele mencionou o Cristo e os cristãos, certo? Então, aí já é uma evidência. Então, Tacitus, like classical authors in general, does not reveal the source he used. Ele não revelou a source. A source é a fonte que ele usou. But this should not detract from our confidence in Tacitus' assertions. Isso não pode tirar nossa confiança. Então, confidence, confiança nos acertos aí do Tácito, nas afirmações do Tácito, tá? Ele não fala de onde que ele tirou, mas ele colocou lá. Scholars parece escola, né? Então, mas esses scholars aqui é os estudiosos. Isso aqui vai aparecer bastante. Essa é uma palavra que vai aparecer muito, ok? Scholars, estudiosos. Geralmente, disagree, não entram num acordo, eles desacordam sobre essas fontes que tem ali. Tacitus was certainly among Rome's best historians. Esse historians é historiadores. Então, ele estava entre os melhores historiadores. Então, best, sabe o que significa best? A gente sempre tem os alvos aí, the best of, sei lá, raça negra. The best of raça negra, sei lá. The best of Bon Jovi, the best of. Então a gente já sabe, né? Best é o melhor. Ok? Então, aqui eu vou deixar vocês verem esse aqui. Então, the other strong evidence that speaks directly
about Jesus as a real person come from Josephus, a Jewish priest who grew up as an aristocrat in first century Palestine and ended up living in Rome, supported by patronage of three successive emperors. Ok? Pegando a ideia aqui, o que vocês acham aí? Tem uma evidência aí. A evidência mais forte, speakers de fala, não sei. Ok, tá bom, é isso aí mesmo. Directly. Diretamente sobre Jesus, Oh. a real pessoa E o comes aqui, que lembra que a gente viu? Vem, né? que vem, né? Uhum. De José. E eu não sei mais. Ah, mas tá muito bom, é isso mesmo. Vem from Josephus. Então, Josephus também é um historiador. Então, ele vai falar aqui quem é Josephus. Josephus era um Jewish priest. Jewish, judeu. Priest é um sacerdote, ou pode ser padre também, mas aqui no caso não é padre. É um sacerdote. Who grew up. Então, grew é o passado do verbo grow. Grow up. Grow é crescer. Grew up as an aristocrat. Nossa, não consegui falar essa palavra hoje. In first century. Aristocrata, né? Aristocrata. No first century. Então, first, primeiro century é século. Na Palestina. Então, Palestina, não sei. Que acabou vivendo em Roma. Então, viu que a gente viu esse verbo também hoje? Living. Uhum. Ele está numa outra tempo aqui, mas a gente já sabe identificar. Viveu em Roma. E ele foi supported. Esse aqui é um falso cognato, na verdade. Ele é como se ele desse um suporte. Então, ele dar suporte. Então, não é que suportar, no suporte tal fulano. Ai, posso nem ver. Não. Ele suporta de dar suporte. By the patronage. Então, patronage é um patrocínio aí. Ele meio que teve um patrocínio de 3 imperadores, um atrás do outro aí. Então, successive emperors, ok? Então, ele foi muito importante. Então, vamos ver Professora, Oi, pode falar. boa noite. Esse supported pode ser, posso traduzir como apoiar? Sim, Apoiado? às vezes, gente, eu tô vendo muito em inglês, eu não consigo achar a tradução em português. Você pode me ajudar. Que eu fico só com o significado em inglês, eu consigo traduzir. É isso mesmo, pode ser apoiar. Um apoio, né? Apoiou, foi apoiado, né? Pode sim. Nesse sentido de Apoiado. apoio. Isso, que é dar suporte e apoiar, né? Uhum. Bom. Valeu. Então, o que ele vai falar aqui, José? James, brother of Jesus. In Jewish antiquities, parts of which are included in this mid-7th century book of translations. Josephus refers to a James who is described as the brother of Jesus, who is called the Messiah. Ó, a gente viu esse verbinho aqui hoje também, called. Jesus mentions of Jesus to specify which James was being executed by the high priest Ananus in 62 of Common Era CE, affirms the existence of the historical Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas James quer dizer Tiago. Tiago, brother of Jesus. Irmão de Jesus. Então, isso é uma revelação. Então, James aí é o Tiago. Por que traduzir o Tiago e James, gente? Eu não tenho a mínima ideia. Depois você pode perguntar para o Marcelo como é que é em hebraico. Eu também já esqueci em hebraico. Então, em Jewish, a gente já viu essa palavra. O que significa? Poderia ser judeu?
Então, que antiquities, antiguidades, né? Então, nas antiguidades judaicas aí, né? O Joséfos, ele refere-se a James, a Tiago, que é descrito, described também é bem parecido, né? Como irmão de Jesus, who is called Messiah, que é quem é aqui chamado Messias. Então, Joséfos, ele coloca aí essa referência. Ah, é o irmão de Jesus, aquele que era chamado Messias. Então, ele especifica bem aí quem é esse James, certo? Essa é a referência que está ali que Joséfos faz. Ok? E aqui ele coloca a referência também, que afirma a existência histórica de Jesus. Então, isso também é uma referência extra-bíblica aí da existência de Jesus, certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Joséfos. Já ouviram? Ele foi um grande historiador e ele tem umas coisas muito interessantes. Tanto que o livro dele é assim, um super calhamaço. Uma vez eu tentei começar a ler, mas é impossível, assim. Você tem que ir lá só quando está pesquisando alguma coisa. E ele tem-se muito da história dos judeus, né? Ele conta muito da história dos judeus. Então, ele é uma grande fonte de informação histórica sobre os judeus, porque não vamos dizer assim, canônico, né? Mas ele é extra-bíblico. Tem muita coisa legal. Muita gente contesta os Joséfos, né? Ah, não, muita coisa foi inserida aí. Aqui eles vão falar isso. Ah, não, mas isso aí foi inserido. Existem discussões que dizem que não. Foi isso mesmo que ele quis dizer. Então, Joséphus stood in a unique position as a Jew who was secure in Roman imperial patronage and protection. O Joséfos, então, ele era assegurado, secure. Tá? Ele foi assegurado em Roma, no Império Romano, por esse patrocínio, por essa patronagem aí, e proteção. Então, ele era protegido, ele era um historiador protegido do Império Romano. E ele tinha muito orgulho dessa herança judaica, então ele era um judeu também, tá? And yet personally independent of the Jewish community at large. E ele pessoalmente era independente da comunidade judaica. Então ele não era muito assim rabínico, né? Ele não era muito assim ortodoxo, mas ele era mais ali pelo Império Romano. Então ele escrevia muita coisa ali para o Império Romano e não para os judeus. In introducing Romans to Judaism, he felt free to write historical views for Roman conception that were strongly at variance with rabbinic views. Então, introduzindo aí os romanos ao judaísmo, né? Então, ele introduziu o judaísmo a Roma, aos romanos, que ele estava trabalhando para o Império. He felt free, então ele se sentiu livre para escrever a visão histórica da consumação de Roma, que foi fortemente uma variação da visão rabínica. Então, se a gente vai pegar a história rabínica aí, né, essa visão toda rabínica, judaica, ela é muito diferente da visão que o Joséfo estava fazendo, porque ele estava escrevendo história e não querendo doutrinar aí os judeus. Então, existia uma diferença. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver a evidência dele aqui. Então, James was a common Jewish name at this time. É facinho. Conseguem pegar o meaning aqui, o significado dessa frase? James was common Jewish name at this time. Common? Nome do time? É o nome do James. Era? Jacob. Ah, aqui está o nome dele, né? Era Jacob. Ah, Era um nome muito comum, não é? Então, Jacob é um nome super comum na cultura judaica, não é? é. Naquele tempo e nesse ainda. Né? Então, many men named James are mentioned in Josephus' works.
Esse works aqui é nos trabalhos do Joséfos. Então, o nome James era muito mencionado. Então, como era um nome muito comum, Joséfos toda hora escrevia esse nome, porque tinha muitas pessoas com esse nome. O que que se fazia para diferenciar um James de outro? O costume era simplesmente dar o nome do pai. Então, por exemplo, aqui, James, son of Joseph. Então, Filho de Joseph. good. Mas aqui não ia funcionar. Por quê? James' father's name was also very common. O nome do pai também era muito comum. Isso aí. Vixe, vai complicar. Então, Joseph identified this James by reference to his famous brother, Jesus. Então, o brother Jesus Irmão de aí, Jesus. ele era famoso. Então, ele referenciou James como irmão de Jesus. But James' brother Jesus, Yehoshua, also had a very common name. Jesus também era um nome comum, né? Então, José, o que que ele faz? Ele menciona pelo menos 12 outros homens chamados Jesus, Yehoshua, né? Lembrando que é Yehoshua aqui, né? Therefore, Joseph specified which Jesus he was referring to by adding the phrase who is called the Messiah, or since he was writing in Greek, Christos. Então, aí o José especificou qual Jesus ele estava se referindo, adicionando a frase. Qual que é essa frase aqui? How is... Sei. Called, chamado. Golden Messias. Messias. Então, aquele que era chamado Messias. Isso. Ou, em grego, como é que era chamado? Cristos. Cristo. Então, em grego, ele era conhecido como Christos. E aqui em judaico, né, vamos dizer assim, era conhecido como Messiah ou Messias. Ok? Então, aqui ele já identificou, não é qualquer um. Então, existe um Cristo. Esse aqui, esse que é chamado Messias. Que é chamado Messias. Então, não é qualquer pessoa. Deixa eu ver aqui. This phrase, who is called Christ, is very unlikely to have been added by a Christian for two reasons. Então, muita gente afirma que isso daqui, isso aí foi adicionado pelos cristãos para justificar que Jesus existiu. Eles estão contestando isso. Não pode ser. Primeiro, porque no Novo Testamento and in the early church, então, early church aqui é a igreja primitiva, os pais da igreja primitiva dos 2 séculos da Common Era aqui, da Era Comum ou depois de Cristo. Os cristãos constantemente referiam a James as the brother of the Lord. Então, eles se referiam ao James ou ao Tiago como irmão do Senhor. Então, Senhor, o the Lord, aqui quando a gente fala Lord, é o Senhor com respeito, né? O nosso Senhor Deus. Or of the Savior, Salvador. Okay. And similar terms, not the brother of Jesus. Eles não chamavam, então, de irmão de Jesus. Eles chamavam irmão do Senhor ou irmão do Salvador. Presumably because the name Jesus was very common and they did not necessarily refer to their Lord. Porque Jesus era um nome comum. E isso não necessariamente se referia ao Senhor. Então, os cristãos se referiam aí ao Tiago como irmão do Senhor, irmão do Salvador. Não era qualquer Yehoshua, não era qualquer Jesus. Certo? Então, aqui tem mais alguns questionamentos aí do Joséfos. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem algumas evidências aqui, para a gente não se estender muito. Vocês querem ver agora ou vocês querem ver na próxima aula? Vocês querem que a gente continue esse texto na próxima aula? É que está quase acabando, eu acho. Deixa eu ver. Tem um golinho ainda. Bastantinho. Vocês querem fazer, gente? Vou passar só as evidências aqui. Então, assim, as evidências de que Jesus realmente existiu. Então, primeiro,
ele existiu como homem. Então, a história, Joséfos aqui, ele menciona Jesus e o Tácito também. Então, a gente tem aí duas pessoas extra-bíblicas afirmando o nome de Jesus, certo? His personal name was Jesus, as Josephus informs us. Então, o nome pessoal dele era Jesus. He was called Christos in Greek. Então, ele era chamado de Cristo em grego. E ele tinha um irmão chamado Jacob, ou James, ou Tiago, como Josephus reporta. He won over both Jews and Greeks. Então, ele sobressaiu aí, ele ganhou sobre ambos, tanto judeus quanto gregos, né? Esse nome aí foi mencionado. Jewish leaders of the day expressed unfavorable opinions about him. Então, os líderes judaicos da Judéia, os judeus, do dia, expressavam opiniões desfavoráveis sobre ele. Então, havia muita opinião que não era favorável a Jesus. Okay? And Pilatos se rendeu à decisão que ele deveria ser executado. E isso está relatado tanto em Tácitos quanto em Joséfos. His execution was specifically by crucifixion. Então, o Joséfos, ele falou assim, esse Jesus, ele foi morto especialmente pela crucifixão. Isso, né? Português. Então, He was executed during Pontius Pilates' governorship of Judea. Então, ele foi executado durante o governo do Pôncio Pilatos na Judéia. Como Joséfos fala e o Tácito também fala. Tá? Então, isso aqui também está tudo aqui. Durante o reinado de Tibérios. Então, esses dois, Tácitos e Joséfos, eles falam bastante sobre essa evidência, né? Então, fala do irmão de Jesus, fala que ele foi morto pela crucificação e ele era o Messias ou Cristo. Então, isso aí corrobora que realmente existia um Jesus, não era qualquer Jesus, era o Jesus aquele específico, certo? Deixa eu ver aqui mais, tem alguma coisa mais interessante aqui. Tem mais algumas referências aqui, tá, gente? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ou se vocês quiserem, a gente dar uma retomada na próxima aula. Aqui também, ó, some ossuaries bone boxes, então, boxes, é box mesmo, de caixa, como se fossem algumas caixas de bone, de ossos, então, bone é ossos, have come to light that are inscribed simply with the name Jesus, Yeshua in Hebrew. Então acharam uma ossada lá que estava escrito assim, irmão de Jesus. James, irmão de Jesus. But no one suggests that this was Jesus of Nazareth. Mas ninguém sugere que isso realmente esse Jesus era o Jesus de Nazaré. The name Jesus was very common. Era muito comum, né? Então, so far as we know, tanto quanto a gente sabe, esse ossuário aí, essa caixa com osso aí, não tem nada a ver com o Novo Testamento de Jesus. Even the ossuary from the East Talpiot district of Jerusalem, whose inscription is translated Yeshua, son of Joseph, does not refer to him. Então, existem dúvidas aí de que essa ossada que foi achada, né, esse caixãozinho, essa box aí, se refere mesmo a Jesus de Nazaré, esse nosso Salvador. Mas tem essa inscrição, mas não é nada provado, certo? Então, as a final observation, in New Testament scholarship, no Novo Testamento aí, geralmente, a number of specialists consider the question of whether Jesus existed to have been finally and conclusively settled in the affirmative. O que vocês entenderam? Number é número. Especialistas, quase igual ao português. Consideram. The question, a questão de Jesus existiu
tem sido finalmente e conclusivamente tido como afirmativo. Sim, realmente ele existiu. A few vocal scholars, however, still deny that he ever lived. Alguns poucos estudiosos, no Historiadores. entanto, ainda negam que ele tenha existido. Há controvérsias, né? Mas a gente tem essas evidências aí, tá? Então, essas são as evidências arqueológicas contidas nesse artigo. Há dúvidas? Ficou muito difícil de entender. Nossa, não entendi nada de nada, se eu não tivesse traduzido nada. O que vocês acharam? Tranquilo? Tânia, muito difícil? Ficou muito perdido? Não, deu para entender. Deu? Carlos, Paulo? Deu. Gente, o feedback de vocês é muito importante, porque a gente pode fazer outras abordagens também. Se ficou muito confuso, vamos nos ater um pouquinho mais a isso aqui, eu quero um pouquinho mais de gramática, não Eu entendi achei isso. ótimo. Deu para entender bem. Beleza. Então tá bom. Podem me dar o feedback, tá, gente? Eu quero que melhore isso, quero que melhore aquilo, quero que faça isso. Vamos tentar isso aqui? Estou aberta a isso aí, tá bom? Então é isso. Então essa foi a nossa aula, primeira aulinha de inglês instrumental. A próxima aula a gente vai continuar estudando este artigo, não este artigo, vai ter, é o mesmo e-book, na verdade, falando sobre Jesus, mas com uma outra abordagem. Acho que é a Casa de Jesus o próximo, se eu não me engano. Eu acho que vai estar disponível para vocês PDF. Se vocês quiserem pegar ele antes, gente. Deixa eu pegar ele antes, deixa eu dar uma lida aqui. Deixa eu ver o que eu entendi. Já vem com ele assim, nossa, eu entendi disso. É isso mesmo? Vamos conferir, tá? É isso. Aí também é o aluno que vai buscando as suas ferramentas. Então, passado aí você já tem a ferramenta, né? Ficou tranquilo, gente, com o passado? No inglês? Agora é acostumar. Tomar, isso mesmo. Mas eu trago uma outra gramática aí. Lembrar, né? Lembrar. Eu vou deixar também esse PDFzinho aí do passado, se vocês quiserem dar uma revisada, tá? Mas não se atenham muito a isso, não. Pega mais esse sentido mesmo. O que eu entendi? Qual foi a ideia geral? As principais ideias, e aí você se atém. Isso aqui realmente não entendi e está prejudicando o meu entendimento. Aí você procura no Translator. Tá? Se não prejudicou o teu entendimento, vai para frente. Que é isso que mais interessa. Tá bom? Então, gente, tenham uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês semana que vem. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.